Meus amados, recebam todos a paz do Senhor, amém? Me sinto alegre de estar aqui nesta manhã de círculo de oração, a qual a presença do Senhor é notória neste lugar. Meus amados, abra comigo o Êxodo do seu primeiro capítulo, do verso 8 em diante. Está escrito: E depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E ele disse a seu povo: Eis que os filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Usemos de sabedoria para com eles, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo a guerra, ele se ajunte com nossos inimigos e lutem contra nós, e assim se retire da terra. Por isso designaram sobre eles capatazes para afligi-lo com suas cargas, e construíram para Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Verso 12: Mas quanto mais os afligiam, mais se multiplicavam e cresciam, e por isso se afligiam por causa dos filhos de Israel. Novamente, verso 12: Mas quanto mais os afligiam, mais se multiplicavam e mais cresciam, e por isso se afligiam por causa dos filhos de Israel. Podes tomar o teu assento nesta manhã? Meus amados, quanto me ouve, diga amém. Acabamos de fazer menção, Êxodo, do seu primeiro capítulo, do verso 8 em diante, a qual o texto vai relatar a opressão que a descendência de Jacó estava sofrendo dentro do Egito. Quando nós paramos para analisar as Escrituras, quando observamos o livro de Gênesis, passamos a entender que Gênesis fala de início, fala de começo, Gênesis fala de entrada. Quando nós analisamos a Escritura em Êxodo, passamos a entender que Êxodo fala sobre continuação, fala sobre libertação, fala sobre saída. Em Gênesis, quem entra no Egito é José. Em Gênesis, quem entra no Egito são seus irmãos. Em Gênesis, quem entra no Egito é Jacó com a sua família. Em Êxodo do seu primeiro capítulo, não se fala mais de uma família, mas sim de um grande povo, porque em Gênesis, a Êxodo do seu primeiro capítulo, vai passar aproximadamente 400 anos. E dentro desse período de 400 anos, vai passar a geração de José, vai passar a geração dos seus irmãos, vai passar a geração de Jacó, e esta descendência vai dar continuidade, crescimento dentro de uma terra estrangeira, e nesse período de crescimento também vai passar a geração de faraós. E no mesmo capítulo do seu primeiro aqui em Êxodo, o texto vai relatar que vai levantar-se um novo faraó. Faraó que não conhece a história de José, Faraó que não conhece os favores de José, Faraó que não conhece as estratégias que José utilizou para preservar a finança e o império do Egito. Porém, esse mesmo Faraó vai perceber que dentro do seu povo existe um povo que está crescendo muito mais, que no meio do seu povo existe um povo que está se multiplicando, que está prosperando e ficando mais forte do que o seu próprio povo. Então ele vai se levantar, vai reunir o seu exército, vai reunir os seus conselheiros e vai dizer: olha, eu estou percebendo que este povo está crescendo muito mais do que o nosso próprio povo. Precisamos usar de estratégia, precisamos tomar algumas medidas para impedir o crescimento desse povo. O texto vai nos relatar que Faraó vai usar a primeira estratégia, ele vai dobrar a carga horária de trabalho. Esse povo agora, a partir de hoje, vai trabalhar de manhã, vai trabalhar tarde e vai trabalhar à noite e incansavelmente. A segunda estratégia de Faraó é matar os meninos hebreus. Ele vai chegar para as parteiras e vai dizer: olha, quando as hebreias forem dar à luz, observa, se for menina, deixa viver, mas se for menino, mate eles todos. Porém os meninos continuam nascendo. Então Faraó vai usar a sua terceira estratégia, vai pegar os meninos que estavam nascendo e vai lançar sobre o rio como
oferenda e sacrifício para os seus deuses. Porém, o que me chama a atenção é que a Bíblia é linda e é clara em dizer, não sou eu que estou dizendo, é o que a Bíblia diz, que quanto mais Faraó oprimia, mais o povo se multiplicava e mais o povo crescia. Quanto mais Faraó perseguia, mais o povo se multiplicava e mais o povo crescia. Quanto mais Faraó atacava, mais o povo se multiplicava e mais o povo crescia. Isso porque o povo está dentro do Egito, mas está debaixo de uma promessa. E eu quero pregar nesta manhã 4 verdades sobre a vida dos hebreus que estava dentro do Egito. E a primeira verdade é, eles estavam dentro do Egito, mas era um povo escolhido. Estava numa terra estranha, mas era um povo que estava debaixo de uma promessa. E qual é a origem desta promessa? Gênesis capítulo 12, Deus se apresenta a Abraão e vai dizer, Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, engrandecerei teu nome, tu serás uma bênção, farei da tua descendência uma grande nação, abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Isso mexe muito comigo, porque Deus vai prometer para um homem idoso, para uma mulher estéril, de que ele se tornaria pai de uma grande nação. Isso é interessante, porque isso nos faz a entender que Deus muitas das vezes trabalha com pessoas improváveis. Eu vou repetir, a chamada de Deus na vida de Abraão nos faz a entender que Deus na maioria das vezes trabalha com pessoas improváveis, porque na lógica humana, Abraão e Sara é um casal que não tem expectativa de um bom futuro, mas na lógica de Deus, Abraão e Sara é um casal apropriado a viver um grande futuro. Na lógica humana, Abraão e Sara iriam viver sem salvação numa terra idólatra, mas na lógica de Deus, Abraão e Sara vai ser salvos habitando numa terra que Deus havia escolhido. Na lógica humana, Abraão e Sara iriam viver de portas fechadas, mas na lógica de Deus, Abraão e Sara vão viver de portas abertas. Na lógica humana, Abraão e Sara iriam viver sobre a face da terra de queda em queda, mas na lógica de Deus, Abraão e Sara vai andar com a presença dele de glória em glória, de glória em glória. Eu estou pregando nessa manhã para alguém que na lógica humana você é improvável. Eu estou pregando para alguém nesta manhã que na lógica humana a tua família é improvável. Eu estou pregando para alguém nesta manhã que a terra apontou o dedo e disse, vai viver nas drogas, vai viver na prostituição, vai viver na cachaça. Eu estou pregando para alguém nesta manhã que a terra apontou o dedo e disse, a tua família não vai conquistar nada, a tua família não tem futuro, a tua família não tem salvação, a tua família vai viver de porta fechada, a tua família vai viver um declínio de queda em queda. Só que eu vim aqui nessa manhã para te dizer, você é escolhido, a tua casa é escolhida, a tua família é escolhido. Eu estou sentindo uma graça dele aqui nessa manhã, porque Deus está dizendo, você é escolhido, a tua casa é escolhida, a tua família é escolhida. Na lógica humana é improvável, mas na mão de Deus é escolhido. Para a terra é improvável, mas para Deus é escolhido. Para o homem é improvável, mas para Deus é escolhido. A terra aponta o dedo para dizer, não tem solução, mas Deus diz, tem solução sim. A terra aponta o dedo para dizer, não tem mais jeito, mas Deus diz, tem jeito sim. A terra aponta o dedo para dizer, não vai ter futuro, mas Deus diz, tem futuro sim. A terra aponta o dedo para dizer, vai
vai viver de porta fechada, mas Deus diz, vai viver de porta aberta. A terra aponta o dedo para dizer, vai viver de queda em queda, mas Ele me trouxe aqui nessa manhã para te dizer, você é escolhido, é improvável, mas na minha mão é escolhido, não tem capacidade, mas é escolhido, não tem estrutura, mas é escolhido. Para o homem é improvável, mas na minha mão é escolhido, é escolhido, é escolhido, é escolhido. Olha os escolhidos aqui nesta manhã, olha os escolhidos aqui dentro dessa casa. Levanta a tua mão nessa noite, porque os escolhidos vai viver uma nova história. É improvável, mas para Deus é escolhido. Não tem capacidade, mas para Deus é escolhido. Noé nunca tinha construído um barco. É improvável, mas para construir a arca, por Deus foi escolhido. Ana não podia ter filhos. É improvável, mas para ser mãe de profeta, por Deus foi escolhida. Davi cuidava de ovelha no campo. É improvável, mas para matar gigante é escolhido. Amós era fazendeiro, cuidava de boi. Improvável, mas para ser profeta é escolhido, é escolhido, é escolhido, é escolhido, é escolhido. Quem determina a tua história não é a terra, quem determina a tua história é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. É improvável, mas na mão dele é escolhido. Estou sentindo uma graça dele aqui nessa noite. Tem gente que pensou em parar, porque o homem disse que é improvável, mas ele te trouxe aqui nessa manhã para dizer, permaneça na chamada, permaneça no propósito, permaneça na caminhada, porque eu te levanto dentro dessa história e vou mostrar para a terra que eu pego os improváveis e transformo em escolhido. Primeira verdade sobre a vida deles: eles eram escolhidos. Segunda verdade sobre a vida dos hebreus: Deus vai selar promessa com eles. Abraão começa a andar vivendo uma chamada. Abraão começa a andar debaixo de promessa. Abraão começa a andar carregando uma aliança entre ele e o próprio Deus. Só que algo vai me chamar muita atenção. No meio dessa trajetória, Deus vai se apresentar mais uma vez para Abraão e vai dizer: Abraão, pega o seu filho Isaque, aquele a quem você ama, leva para o monte que eu te mostrarei, e sacrifique Isaque para mim. Isso mexe muito comigo, porque Abraão está vivendo uma chamada, sim ou não? Abraão está debaixo de promessa, sim ou não? Abraão carrega uma aliança, sim ou não? Se Abraão está vivendo uma chamada, debaixo de promessa, carregando uma aliança, por que é que Deus está pedindo Isaque? Eu preciso que você entenda de algo nesta manhã. Deus fez a promessa, mas precisava confirmar esta promessa. Deus fez a aliança, mas precisava selar essa aliança. Mas para selar a aliança, Deus precisava que Abraão revelasse qual é a prioridade do seu coração. Deus precisava que Abraão revelasse se a sua prioridade ainda é Deus, ou se a sua prioridade se tornou Isaque. E eu preciso que você entenda disso nesta manhã. Todas as vezes que Deus te fizer uma promessa, todas as vezes que Deus te fizer uma aliança, se prepare, porque Ele vai te colocar dentro de um processo. E o processo da vida vai revelar qual é a prioridade do seu coração. O processo vai revelar se a tua prioridade é Deus ou aquilo que Deus pode te proporcionar. O processo vai revelar se a tua prioridade é Deus ou a porta que Deus abre. O processo vai revelar se a tua prioridade é a presença ou aquilo que a presença pode te proporcionar.
decalamaia sévia. Eu estou sentindo graça dele aqui. Abraão pega na mão de Isaac, sobe o monte, levanta o altar, prepara a lenha, amarra Isaac, estende as mãos com o cutelo para imolar Isaac. Quando Abraão estende as mãos, disposto a obedecer, uma voz do céu bradou dizendo: Abraão, Abraão. Quando Abraão estende as mãos disposto a obedecer, a voz do Senhor desceu no monte, porque aonde tem obediência é assim, a voz dele desce na terra. A voz do Senhor desceu no monte para dizer: Abraão, agora eu conheço a tua prioridade, e por saber que eu sou a tua prioridade, eu selo esta aliança, eu confirmo a promessa, e aquilo que está sobre a tua vida vai crescer e vai se multiplicar. Abraão pega na mão de Isaac e sobe o monte. É filho que Abraão ama, mas sobe monte. É promessa, mas Abraão sobe monte. É aquilo que Abraão ama, gente, mas Abraão sobe monte disposto a sacrificar, porque Abraão entendeu que é melhor perder e continuar com a aliança do que ganhar e ter a sua aliança quebrada. Abraão entendeu que é melhor andar e ter a sua aliança do que andar, mas a aliança está quebrada. Abraão entendeu que é melhor estar no anonimato, escondido, mas com a aliança, do que se apresentar com a aliança quebrada. Abraão entendeu que é melhor ser igual Davi, estar no campo cuidando de ovelha, fedendo a ovelha, mas com a aliança, do que ser Saul, estar no palácio, sentado na cadeira, possuir uma coroa, mas a aliança está quebrada. E eu preciso que você entenda de algo nesta manhã. É melhor você servir com aliança do que servir com aliança quebrada. É melhor você cantar com aliança do que cantar com aliança quebrada. É melhor você pregar com aliança do que pregar com aliança quebrada. É melhor você pular com aliança do que pular com aliança quebrada. É melhor profetizar com aliança do que profetizar com aliança quebrada. É melhor fazer tudo certinho, mas com a sua aliança, do que fazer tudo, mas a aliança está quebrada. Sabe por quê? Marcos 8,36: pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta servir com a aliança quebrada? De que adianta cantar com a aliança quebrada? De que adianta eu vir pregar com a aliança quebrada? De que adianta eu pular, mas a aliança está quebrada? De que adianta profetizar, mas a aliança está quebrada? De que adianta fazer tudo certinho, mas a aliança está quebrada? Deus me trouxe aqui nessa manhã com uma mensagem do céu para a tua vida. Perca tudo, mas não perca a aliança. Perca tudo, mas não perca a aliança. Perca amizade, mas não perca aliança. Perca lugares, mas não perca aliança. Perca pessoas, mas não perca aliança. Perca porta, mas não perca aliança. Perca proposta, mas não perca aliança. Perca tudo, mas não perca a presença que você carrega. Perca tudo, mas não perca o óleo que desceu sobre a cabeça. Perca tudo, mas não perca a unção que foi derramada sobre a tua vida. Não perca a presença. Não perca a presença. Não perca a presença. Não perca a presença. Cadê a geração que não abre mão dessa presença? Cadê a igreja que não abre mão dessa aliança? Deus me trouxe aqui para dizer: eu conheço a tua história, eu conheço o teu caráter, eu conheço a tua postura, e hoje eu selo a promessa. Segunda verdade: Deus selou a promessa sobre a vida deles. Terceira verdade sobre a vida dos hebreus que estava dentro do Egito: através de uma traição, Deus vai revelar um novo caminho. Deus confirma a promessa sobre a vida de Abraão. Deus confirma a promessa sobre a vida de Isaac. Deus confirma a promessa sobre a vida de Jacó. Deus confirma a promessa sobre a descendência de Jacó.
Só que eu preciso que você entenda de algo nesta manhã. Na geração de Jacó, haveria uma grande crise na terra, haveria uma grande fome, haveria uma grande seca, e esta crise iria interferir na promessa. Mas para que a promessa não fosse interferida, Deus vai escolher um dos filhos de Jacó para se tornar uma ponte, para se tornar um instrumento, para se tornar uma ferramenta, para livrar a casa de Jacó da fome e da miséria. Você conhece a história. Deus vai escolher José. José nasce, José cresce, e aos 17 anos de idade, José vai ser traído pelos seus irmãos, porque a lógica dos seus irmãos era: vamos tirar José da casa, vamos tirar José do ambiente, porque quanto mais distante ele estiver da casa, o projeto de governo não será realizado. Vamos tirar José do ambiente, porque quanto mais distante ele estiver do ambiente, o projeto de governo não será cumprido. Mas a pergunta que fica é: quem foi que disse que o projeto de governo foi para casa? Quem foi que disse que o projeto de governo foi para o ambiente? O projeto não foi para casa, o projeto foi para as mãos de José. O projeto não foi para o ambiente, o projeto foi para as mãos de José. Se o projeto foi para as mãos de José, José não depende de casa para o projeto se tornar realidade. Se o projeto foi para as mãos de José, José não depende de ambiente para o projeto se tornar realidade. Se o projeto foi para as mãos de José, José não depende de parentela para a promessa se tornar realidade. Se o projeto foi para as mãos de José, José depende do dono do projeto para se tornar realidade. A lógica dos irmãos é: vamos vender como escravo, porque a nossa traição vai tirar José da promessa. A nossa traição vai tirar José do propósito. Só que foi totalmente ao contrário, porque a traição não tira José da promessa, mas coloca José no caminho certo. A traição não tira José do propósito, mas coloca José dentro dele. A traição tira José da casa, mas coloca José no caminho certo. Eu preciso que você entenda de algo nesta manhã. Nem toda traição te tira. Existem traições que vai te colocar dentro da promessa. Nem toda traição te tira. Existem traições que vai te colocar dentro do propósito. Nem toda traição vai te tirar de alguma coisa, mas existem traições que vai te colocar no caminho certo. Pregador, me prova isso na Bíblia. Eu te provo. Até Jesus foi traído, sim ou não? E a traição conduziu Jesus para o cumprimento da promessa. Porque se Cristo não fosse traído, não seria apresentado. Se não fosse apresentado, não seria condenado. Se não fosse condenado, não teria cruz. Se não tivesse cruz, não teria morte. Se não tivesse morte, não teria salvação. E se não houvesse salvação, a promessa não seria cumprida. Mas para que a promessa se cumprisse, foi necessário a traição na trajetória de Jesus. Eu estou pregando para alguém nessa manhã que entrou aqui dizendo: fulano disse que é meu amigo, mas me traiu. Fulano disse que está do meu lado, mas me enganou. Só que é Deus dizendo para alguém nessa manhã: fui eu que permiti a traição contra a tua casa. Fui eu que permiti a traição contra a tua vida. Fui eu que permiti a traição contra a tua chamada. Sabe por quê? Quando a traição se revela, o caminho da promessa aparece. Quando a traição se revela, o caminho do propósito aparece. Quando a traição se revela, o caminho certo sobre a tua vida aparece. É Deus dizendo: eu permiti a traição para te tirar de certas casas e te colocar no caminho certo.
Eu permiti a traição para te tirar de certos ambientes e para te colocar no caminho certo. Eu permiti a traição para te tirar de certos lugares, para te colocar no caminho certo. Teve traição, então se prepara, porque após a traição vem o cumprimento da promessa. Teve traição, se prepara, porque após a traição a promessa vai se tornar realidade. Terceira verdade sobre a vida dos hebreus que estava dentro do Egito: através de uma traição, Deus revelou um novo caminho. Quarta verdade sobre a vida dos hebreus, e eu encerro a mensagem nesta manhã: através de uma opressão, Deus vai gerar um crescimento. Êxodo do seu primeiro capítulo: Faraó vai se levantar, vai começar a oprimir o povo, e a estratégia de Faraó é: vamos oprimir esse povo, vamos dobrar a carga horária de trabalho. Esse povo agora vai trabalhar de manhã, vai trabalhar à tarde e também vai trabalhar à noite, porque a lógica de Faraó é: quanto mais trabalho, mais cansado fica e mais fraco o povo se torna. A lógica de Faraó é a seguinte: quanto mais trabalho, mais cansado fica, mais fraco o povo se torna. Porém, o povo está debaixo de uma promessa. Repita comigo: promessa. E não é a promessa do homem, não é a promessa da terra, é promessa de Deus, é promessa que veio do céu. E quem carrega a promessa do céu, o resultado do trabalho é diferente. Porque a lógica de Faraó é: quanto mais trabalho, mais cansado fica e mais fraco o povo se torna. Mas tem promessa, e se tem promessa, o resultado é diferente. Porque a lógica de Deus é: quanto mais trabalho, mais movimento. Quanto mais movimento, mais crescimento. A lógica de Faraó é: vamos perseguir esse povo. Quanto mais persegue, mais cansado fica e mais fraco se torna. Porém, a lógica de Deus é: quanto mais persegue, mais movimento. Quanto mais movimento, mais crescimento. Vamos atacar esse povo, porque quanto mais ataca, mais cansado fica e mais fraco se torna. Mas tem promessa, e o resultado é diferente. Quanto mais ataca, mais movimento. Quanto mais movimento, mais o povo está crescendo. A lógica do inferno hoje é: vamos oprimir a igreja. Quanto mais oprime, mais cansada fica e mais fraca se torna. A lógica do inferno é: vamos perseguir a igreja. Quanto mais persegue, mais cansada fica e mais fraca se torna. A lógica do inferno é: vamos atacar a igreja. Quanto mais ataca, mais cansada fica e mais fraca se torna. Porém, eu vim aqui nessa manhã para te dizer que a igreja está debaixo de promessa. A tua casa está debaixo de promessa. A tua família está debaixo de promessa. E se tem promessa, o resultado é diferente. Quanto mais oprime, mais a igreja cresce. Quanto mais persegue, mais a igreja cresce. Quanto mais calúnia, mais a igreja cresce. Eu vou melhorar para você entender. Quanto mais pedrada, mais crescimento. Quanto mais barreira, mais crescimento. Quanto mais mentira, mais crescimento. Quanto mais fofoca, mais crescimento. Quanto mais gigante, mais crescimento. Quanto mais o vento sopra, mais você se movimenta. E quanto mais movimento, mais você está crescendo. Pega na mão desse crente que está do seu lado nesta manhã. Sacode a mão dele nessa manhã e diga: o segredo não é parar. O segredo é permanecer em movimento. O segredo da tua casa não é parar, é permanecer em movimento. O segredo da tua família não é parar, é permanecer em movimento. O segredo dessa igreja não é parar, mas é permanecer em movimento, em movimento, em movimento, em movimento. Eu estou sentindo uma graça dele aqui nessa manhã.
Pregador, me prova isso na Bíblia. Eu te provo. Atos capítulo 28. Uma víbora injeta veneno na mão de Paulo, porque a lógica é: Paulo recebeu veneno, Paulo vai cair, Paulo vai morrer, Paulo vai paralisar. Mas o texto diz que Paulo sacode a víbora no fogo. Paulo sacode a víbora no? Paulo sacode a víbora no? O fogo representa a presença. Sacudir está relacionado a movimento. O que Deus está revelando é que enquanto Paulo se movimenta na presença, o veneno estava sendo anulado. Então lá vai, uma víbora injeta veneno na mão de Paulo, porque a lógica é: Paulo vai parar, Paulo vai cair, Paulo vai morrer. Mas o texto diz que Paulo sacode a víbora no? O fogo representa a presença. Sacudir está relacionado a movimento. O que Deus está dizendo é: Paulo, enquanto você se movimenta na minha presença, o veneno está sendo anulado. Então eu vou aplicar dentro dessa mensagem. Enquanto o povo se movimenta, o projeto do Egito estava sendo anulado. Enquanto o povo se movimenta, o projeto de Faraó estava sendo anulado. Agora eu aplico para a tua vida. Enquanto você se movimenta, projeto do inferno contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua chamada, está caindo agora. Cadê a igreja do movimento? Cadê a igreja do movimento? Cadê a igreja do movimento? Tem movimento, então se movimenta. Tem movimento, então se movimenta. Enquanto você se movimenta, cadeias são quebradas, corrente arrancada. Enquanto a igreja se movimenta, cachaça cai, a droga cai. Enquanto você se movimenta, projeto do inferno está caindo. Agora, rebapapa calabaia cega, rebede calabaldasai. Olha a glória do céu aqui, olha a glória do céu descendo. Vai ter livramento. Ó, pegou, se prepara, permaneça em movimento. Rebadaia cega, remenúcio de camaia sai. O segredo da tua chamada é permanecer em movimento. Se coloca de pé nesta noite. Remenúcio rebada camaia sépia. Tem uma nuvem de glória que desceu aqui nessa casa. Repacaba camaiou de camandasai. Tem uma nuvem de glória que desceu aqui nessa manhã. Remenúcio rebada camaia sépia. Olha a glória do céu envolvendo essa igreja. O diabo disse: eu vou parar o circo de oração, eu vou parar o movimento dessa igreja. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: não para. Levanta a cabaia sépia. Receba o renovo do céu agora. Riminúcio de camaia sai. A glória desce. Lebabababaia sépia. Remena camaia sai. Levanta a tua mão nessa noite. 30 segundos adorando a Ele nessa casa. Ei, Senhor, remaia sépia. Adora Ele nessa manhã. Deus está passeando na casa. Deus está renovando os vasos. Deus está trabalhando no ambiente. Rebicio de camaia sai. 30 segundos de adoração agora. E a glória vai te envolver dentro dessa casa. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Olha a glória tomando o ambiente. Olha a glória tomando os vasos. Olha Deus tomando essa igreja. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A glória te envolve agora. Recebe.
recebe, 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 recebe. Levada a camaia séria, remidou-se de camanda sai, remaciou de camaia séria. O Espírito Santo te toma nessa manhã. Não para o movimento, não para o movimento, não para o movimento, não para o movimento. Vai cair, vai cair. Aquilo que se levantou contra a tua vida está caindo agora. Remandasse e rebaiacamanda sévia. Deus está renovando vasos aqui nessa manhã. Eu não sei como você chegou aqui, mas o Espírito Santo vai te encher da presença agora. Atos capítulo 2. E cumprido o seu dia de Pentecoste, veio um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios, e todos foram cheios, e todos foram cheios. Eu ministro sobre a tua vida nessa manhã. Seja cheio da presença dele agora, agora, agora. Agora, seja curado, seja renovado, seja transformado, seja tocado pela presença agora. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.